King vai até o dojo de Silver Fang e pede para ficar mais forte, e Bang, com um olhar sério, encara King. Ele tenta entender aquele pedido. Mais forte? Porque você quer ser mais forte? Você já é muito forte. King, ainda bastante nervoso, tenta responder, porém Silver Fang continuava. Escute, King, eu costumava ser muito indisciplinado, mas em uma certa ocasião, quando precisei mudar meu jeito, fiquei me perguntando como eu deveria usar o meu poder. Nesse momento, Bang se lembra de sua juventude, quando ele treinava em uma cachoeira. Ele dizia: eu pensava igual a você, se eu apenas conseguisse me tornar a pessoa mais forte de todas e acabar com todo o mal, mas isso é impossível. Garou também pensava de forma parecida, e por isso falhou. Um único pilar, não importa o quão forte seja, não consegue sustentar a paz. Hoje em dia, onde monstros começaram a atacar pessoas comuns, não acha que é mais importante os fortes usarem sua força para guiar os mais fracos do que apenas os fortes ficarem mais fortes? Por exemplo, ser o mestre de um dojo. Então, o que acha de se juntar a mim? Silver Fang não sabe que King é apenas um ser humano comum. Ele acha que o herói de classe S está escondendo sua força, e no lugar de colocá-lo como um aluno, ele gostaria que King fosse um mestre em seu dojo. Porém, o herói classe S dizia: não é isso, Bang, não estou falando de algo nesse nível. O problema é muito mais simples. Eu sou fraco e quero ficar forte. Eu não sou forte como as pessoas pensam. É tudo mentira, eu sou um fraco. Charanko, ao ouvir aquilo, fica surpreso. Ele e os demais discípulos de Bang não conseguem acreditar nas palavras de King. Charanko perguntava: King, mas aquela vez que você saiu voando segurando uma bomba que poderia destruir o sistema solar inteiro e a jogou em um buraco negro enorme, ou aquela vez que você viajou para o passado e destruiu todos os meteoros que estavam vindo em direção à Terra, e só por causa disso a raça humana ainda existe. Há também rumores que a maioria das lendas previam o seu nascimento. Quer dizer que é tudo mentira? King soa frio ao ouvir aquelas histórias mirabolantes e responde que sim, quer dizer, não são mentiras desse nível. Charanko diz que isso era um grande choque para ele e conversava com os demais discípulos do dojo. O que é verdade então? A história que as crateras da lua existem porque ele a usou como um saco de pancada, será que é verdade? Bang pede para que Charanko pare. King, muitos fãs seus, como o Charanko aqui, acham que você é um super-homem perfeito, mas você não precisa se sentir pressionado a corresponder às expectativas deles. Admiro o seu senso de responsabilidade, mas não carregue tudo sozinho. Você tem seus companheiros, é para isso que serve a Associação de Heróis, estou certo? Sinto-me aliviado de te escutar falando essas coisas. Pessoas fortes entendem suas próprias fraquezas melhor que os outros. Desde que não esqueça disso, você sempre continuará forte. King suava frio e dizia: Bang, então tipo, como eu já falei várias vezes, não é disso que eu tô falando. Nesse momento somos levados até Bomb, o irmão de Bang, que dizia: pelo que eu ouvi, você quer chegar em um outro nível de força. Não sei o que meu irmão estava pensando quando me apresentou para você. Você não conseguirá o que deseja comigo, mesmo sendo meu discípulo. Diferente do golpe defensivo do Bang, o punho d'água corrente, que mostra seu verdadeiro potencial em um contra-ataque. Bomb salta em cima de várias rochas que estavam empilhadas e rapidamente desfere um ataque com seu punho do redemoinho cortador de ferro. Ele consegue destruir e cortar aquelas rochas que ficam em formato de cilindro. Bomb então dizia: desde que eu ataque primeiro, o meu Senpu Tatsukan Ken pode matar meu oponente em um instante, a menos que ele seja um grande lutador. Mas você não deve querer aprender uma técnica dessas, estou certo? King se prepara para responder: não é que eu, mas antes que pudesse concluir, Bomb dizia: relaxa, não vou me assustar com isso, mas também não sou mais jovem o suficiente para tentar usar algum truque com uma provocação dessas. Ao invés disso, vou escrever uma carta de recomendação para você. Vá para esse lugar. Praticar Qigong tradicional vai ajudar a acalmar a sua aura assassina, me entende? King chega até esse novo dojo e o mestre daquele lugar dizia: uma carta de recomendação do Sr. Bomb? Não pode ser. O que há para aprender em nosso dojo? Eu sei da existência das técnicas do estilo King de Qigong.
É um estilo assustador. Desculpe, mas não podemos te ajudar a desenvolver uma nova técnica para o seu estilo. Há outros grupos que são mais voltados para lutas do que nós. Eles são sedentos por sangue e perigosos, mas não deve ser problema para você. King então pega mais uma carta de recomendação e dessa vez acaba chegando até uma academia de artes marciais. Os lutadores que treinam ali ficam surpresos. Eles tremem e soam frio na presença de King. E entre si eles diziam: aquele dojo mandou até aqui, malditos, mandaram o King pra acabar com a gente. Não foi um tal de King que derrotou aquele monstro humano? Então ferrou. Nesse momento eles se viram para King e dizem: já tivemos uma época em que gostávamos de lutar, mas depois que apanhamos pro monstro humano destruidor de dojos, estamos mais calmos. Então por favor, não acabe com a gente, vou te indicar outro lugar. King começa então a sua saga, passando em vários dojos, porém as desculpas eram as mais diversas. Como por exemplo, comparado com as lutas que você já teve, isso aqui é só ginástica. Você está aqui para acabar com o nosso dojo. Rápido alguém, pegue nossa placa e dê para o Sr. King. Que assustador, o herói King está desafiando todos os dojos de artes marciais. Se ele vier, não lute contra ele, ou vai apanhar. A associação de heróis está recrutando a torto e direito. Se mandaram o King para fazer isso, deve ser para pressionar as pessoas. Deve ser uma forma de mostrar a diferença de status e desencorajar grupos rivais e outras organizações. King fica extremamente nervoso, ele soa frio e triste chega à conclusão de que ninguém iria aceitá-lo. Eles nem ao menos pararam para ouvir o quão grande se tornou a imagem falsa de King. Nosso herói então sobe as escadarias de uma antiga montanha. O sol havia se posto e King chega até uma gruta escura, uma caverna nas profundezas de uma montanha. Ele se pergunta se alguém realmente estaria ali. Em um dojo, vemos um jovem aprendiz que pergunta para seu mestre: Mekatsuyu Sensei, o lugar para onde o senhor enviou o King é o lendário campo de treinamento final? Mekatsuyu responde que sim, acho que aquele é o único lugar que ele pode ir. É o destino final para lutadores que querem cada vez mais ultrapassar os seus limites, enfrentar seu verdadeiro eu e assim se tornar iluminado. Somente o próprio King pode acalmar o rugido de seu motor, e eu também estava com medo, então mandei ele para o mais longe possível daqui. King nesse momento entra naquela gruta escura pedindo licença, dizendo que o pessoal do dojo Shitsujitsu Gouken falou para ele ir até ali. Porém, ao se aproximar da silhueta de um monge, King percebe que aquele homem já teria se mumificado. Ele fica tremendo de medo ao ver aquela múmia. King cai no chão e desesperado dizia: já vi isso em animes, é um daqueles caras que fizeram aquele treinamento em que você fica meditando sobre seu passado e futuro e não pode ir para casa até encontrar a verdadeira resposta. King sai correndo, dizendo que não foi para isso que veio até ali, porém com os seus gritos, o monge que meditava acaba acordando. Ao que parece, ele apenas tinha dormido naquele lugar. King desce rapidamente as escadarias e se assusta ao ver a sombra de um monstro. Aquela era Manako, a monstrinha que se tornou amiga de Saitama e Flash. Manako se esconde e King achava que tinha visto apenas um urso. Nesse momento, o herói de classe S vai para sua casa, que fica localizada na Associação de Heróis. Ele contava essa história para Saitama enquanto os dois jogavam videogame. Apesar de King ter se esforçado um pouco, seu plano não deu certo. Enquanto isso, Saitama estava nervoso por não conseguir derrotar King nos jogos. Ele dizia: dá pra parar de defender quando consigo usar o meu super combo da morte. Fico puto quando fazem isso, ainda mais depois de suspirar. King então responde: ao contrário desse jogo, eu não sou forte. Quanto mais perigos há no mundo, maiores são as mentiras que contam sobre mim. O que eu faço? Talvez eu deva morrer lutando contra o monstro antes que me exponham e acabem comigo. Fim de jogo, não tem mais o que eu fazer. King começa a chorar e ao ver aquilo, Saitama dizia: vá puxar uns ferros. Após a singela dica de Saitama, eles escutam um barulho. Saitama acredita que seja Genos. King pergunta se o ciborgue demoníaco vivia ali perto, e Saitama responde que não. Agora ele é meu vizinho, ele expulsou o herói que morava ao lado e apossou de sua casa. Ele faz tanta coisa, mas no fim, tudo que eu posso ensinar pra ele é musculação. Bom, ele é um cara bem sério. Ao abrir a porta, quem estava ali era Fubuki, que trazia uma carne de presente para Saitama. Ela dizia:
Entre para o grupo Fubuki e como um bônus por se juntar a nós, você poderá comer essa carne. Saitama porém fecha a porta na cara da heroína. Fubuki fica irritada e Saitama pergunta se ela ainda estava tentando recrutar pessoas. Ao invés de se escorar nos outros, você deveria treinar o seu corpo. Fubuki pergunta do que Saitama estava falando. Não me entenda errado, não quero me escorar em você, só achei que você poderia achar interessante vir comigo. De agora em diante, vamos mudar a nossa política e vamos focar para que todos os membros do nosso grupo sejam promovidos para Rank A, ao invés de ficarem no Rank B. Nesse instante, o pequeno Rover pega a carne das mãos de Fubuki. Ela pergunta para Saitama que cachorro seria aquele. Ela se lembra dele de algum lugar. Saitama agradece Fubuki por ter trazido um petisco para o Rover. Fubuki pede para que Saitama acalme o seu cachorro, mas após comer a carne, Rover começa a abanar o seu rabo. Fubuki fica furiosa e diz que voltaria outra hora. Saitama então pede para que ela traga um outro petisco. Porém, quando Fubuki vai embora, Rover começa a perseguir o seu carro. Ela tenta despistá-lo, porém mesmo a 100 km por hora, Rover ainda conseguia segui-los. De repente, Fubuki recebe um chamado para combater um monstro. Os seus aliados são derrotados, porém nos momentos finais, a heroína acaba sendo salva por Rover, que com seu poder destrói o monstro planta com um ataque. Todos ficam surpresos e começam a alimentar Rover, que agora faz parte do grupo Fubuki, sendo atualmente o membro mais forte da equipe. Vemos vários soldados com lanças e armaduras. Eles foram completamente derrotados por um homem monstruosamente forte. Ao que parece, aquele cara crescia cada vez mais enquanto gritava: "Se ficar em meu caminho, eu vou te mostrar o poder do dragão." À sua frente estava Saitama, que escutava tudo calado. O homem se transforma e então avança para atacar o nosso herói. Porém, como era de se esperar, com apenas um soco, o careca de capa simplesmente explode o inimigo. Os soldados ficam surpresos. Saitama havia derrotado o Hangou, um dos 9 lutadores da Aliança Dragão. Os soldados agradecem Saitama pela ajuda. Graças a ele, Hangou não conseguiu roubar a pedra selada. O selo do dragão cruel foi protegido graças a Saitama. Os soldados diziam que o nome de Saitama será gravado nas histórias, porém o herói responde que isso seria exagero demais. Ele apenas viu um cara roubando e impediu. Os soldados então revelam um segredo para Saitama. O careca havia acabado de salvar o mundo inteiro. Há uma lenda que diz que um dragão gigante, que era a reencarnação da destruição, desceu à terra. Em poucos dias, ele ceifou muitas vidas e queimou todo o solo. As pessoas chamavam ele de dragão cruel por causa de sua crueldade. Antigos guerreiros se reuniram e se sacrificaram para enfraquecer o dragão. Com ele enfraquecido, a esfera de selamento dispersou a aura do dragão em 9 pedras seladas, as distribuindo em vários santuários espalhados por vários lugares. Os santos, que são esses cavaleiros, são uma organização que assumiu o papel de proteger as pedras seladas do dragão cruel. Já Despawn é uma organização que acredita possuir o sangue do dragão e planeja ressuscitar o dragão cruel selado. Assim, o conflito do selo do dragão cruel tem se estendido por 800 anos. E com o recente surgimento de monstros, o Despawn se tornou mais ativo e estamos em alerta máximo para manter as pedras seladas. Mas fomos atacados enquanto tentávamos mudar uma das pedras de local e foi então que você nos salvou. Saitama acha aquela história longa demais e um dos ninjas inimigos pergunta como Saitama ousou fazer aquilo com o Sr. Hangou. Um dia todas as pedras seladas serão recuperadas e o dragão cruel renascerá. Esse será o fim da raça humana. Tudo que vocês protegem desaparecerá. Saitama nesse momento joga um balde de água na cabeça do inimigo. Ele pergunta quando isso iria acontecer e o ninja responde que talvez daqui a 10 ou até mesmo 100 anos. O dragão cruel está esperando calmamente o poder dos selos enfraquecer. Tenho certeza que mesmo que Despawn seja destruída, alguém aparecerá para continuar o nosso desejo. Saitama joga mais um balde de água e o homem pergunta se ele tinha mais outra pergunta. O careca diz que se for para o dragão cruel ressuscitar algum dia, era melhor ressuscitarem ele agora.
Os soldados ficam surpresos e Saitama diz que isso seria mais seguro para o futuro do mundo, se a gente conseguir ressuscitar ele logo e derrotá-lo de uma vez por todas. O Careca de Capa então pega o ninja da Despawn e sai correndo enquanto é perseguido pelos soldados. Rapidamente o Careca de Capa consegue juntar 3 pedras. Ele pretende pegar todas as 9 ainda hoje. De repente Saitama se encontra com outro guerreiro dragão que pergunta: "Você é um herói contratado pelos Santos? Antes de te matar, deixe-me te dizer, sou um dos 9 lutadores da Associação do Dragão." Porém, antes que pudesse terminar, Saitama derrota o inimigo com apenas um soco. Sendo assim, as 9 pedras seladas finalmente foram reunidas. Saitama pede para o ninja apressar o ritual, já que seus amigos iriam visitá-lo daqui a pouco. E nesse momento um círculo mágico aparece no chão. As pedras seladas são destruídas e o dragão cruel emerge. Ele dizia: "A hora finalmente chegou. Vou usar a vida de todos os humanos para acabar com o rancor de longa data. Sejam destruídos." O dragão cruel nesse instante dispara uma poderosa rajada de energia, porém repentinamente ele acaba explodindo. O dragão cruel é derrotado por apenas um soco de Saitama. De volta à sua casa, Saitama jogava videogame com King. Ele dizia: "Pensei que essas coisas de pedras seladas e grupos estranhos eram só coisas de mangás e jogos, mas pelo jeito tem um mundo todo que eu não conheço." King fala que isso é complicado e de repente eles escutam alguém batendo na porta. Aquele era Flash da velocidade da luz. O herói de classe S carregava em suas mãos um cartaz da monstrinha Manako. Ele dizia: "Parece que você não está ocupado, Saitama. Me ajude a encontrar a Manako. Ela é um espécime importante da Associação de Monstros. Se você for útil, posso até te fazer meu aprendiz." Nesse momento, Saitama fecha a porta na cara de Flash, que dizia: "Ei, qual foi? Abre a porta, Saitama." Enquanto isso, Genos espiava do seu apartamento ao lado. King pergunta quem estava ali. Saitama diz que provavelmente era algo que iria incomodá-lo, então por isso ele fechou a porta. Porém Flash era insistente e continuava: "É importante, abra a porta ou eu vou chutá-la." Nesse instante, Genos pergunta para Flash o que ele estava fazendo na frente do apartamento de seu mestre. O ninja responde que estava ali para falar com o Rank A Saitama. Genos diz que Flash deveria falar com ele primeiro, resumindo o assunto em 20 palavras ou menos. Flash pergunta por que deveria falar para o ciborgue demoníaco e Genos responde: "Se não aceita as minhas condições, então vai embora. Você não tem o direito de vê-lo." De repente tudo fica em silêncio e Saitama diz: "Lá vão eles." King se assusta com os barulhos estrondosos. Ciborgue demoníaco e Flash começaram a lutar. Saitama acha melhor intervir. Ele abre a porta e diz: "Ei, parem de brigar na porta da minha casa. Pare, Genos." Os heróis de classe S finalmente param de lutar. Flash chama Genos de cachorrinho e então fala com Saitama: "Soube que você chegou no Rank A. Consegui algo bom para celebrar a sua promoção, e você aí sendo rude comigo." Genos pergunta se seu mestre conhece o Flash. Saitama diz que sim, "Vou apresentá-lo para vocês. Esse é o herói franjinha na cara." Flash diz que apenas Saitama usa esse nome. King, assustado, iria apresentar o ninja, mas Flash o interrompe. "Espere, King, não diga nada. Pessoas como ele têm a mania de sempre esperar que alguém dê a resposta. Se falar, ele vai fazer isso de novo e de novo. Deixe-o lembrar por si mesmo." Genos se pergunta que conversa era aquela. "Não me diga que você está se achando mestre de alguém." Saitama então tenta lembrar. "Começa com Cré." Flash diz que não. Saitama então se lembra. "Espera, começa com Flá." O herói classe S em pensamento diz que é isso mesmo, ele está indo bem. Saitama então diz que lembrou o nome. É Crash Splash. Genos diz que foi quase, porém Flash fica furioso. "Seu maldito, você fez isso de propósito." Saitama vai para trás e Flash entra em seu apartamento. Ele diz para King e Genos que essa era uma discussão confidencial da associação e por isso eles irão ficar de fora. Flash então pede para que Saitama seja seu discípulo. "No subterrâneo, eu vi sua habilidade atlética, tem muito potencial, você não está usando nem metade dela atualmente."
mas com um pouco de orientação, tenho certeza que vai conseguir evoluir e muito. Genos ouvia tudo pela parede, ele entra por uma passagem secreta e não concorda nada com aquilo. Genos fala que mesmo sendo uma conversa confidencial, se for algo que envolva Deus, não tem nenhum problema ele estar ali. Flash diz que Saitama deve ajudá-lo a encontrar Manako. O careca pergunta o que Flash irá fazer depois de encontrá-la. Parece que ela é importante ou algo do tipo. Vai torturá-la para ela te contar o que quer saber. Flash então revela que depende de como ela irá reagir. Quanto a esse tal Deus, contra quem Blast luta, preciso de qualquer pista que conseguir. Manako é importante por ter tido contato com ele, sabe? Isso é apenas um palpite, mas tenho a sensação de que com mais algumas pistas, vamos conseguir chegar no grande segredo por trás de Deus. E parece ser um bom segredo, tão grande que com certeza irá nos abalar. Então venha comigo, careca de capa. Flash se levanta e sai pela porta. Saitama também se levanta, porém ele apenas fecha a porta deixando Flash furioso. Chega de brincadeiras, careca de capa. Eu odeio piadas idiotas. Saitama se desculpa e diz que não se dá bem com quem o chama pelo seu nome de herói. Flash nesse momento chuta a porta com toda a sua força e falava: lute comigo, Saitama, vou te mostrar o quão imaturo você é.